Muito bem, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Meu nome é Estênio Moura e eu ajudo profissionais do mundo corporativo a equilibrarem vida pessoal e vida profissional. Na aula de hoje, o ano está acabando, então eu vou te ensinar como planejar o ano para equilibrar vida pessoal e vida profissional. É super importante a gente falar sobre isso, porque um ano novo vai começar e é claro que a gente faz muitas metas, não tem nada de errado com isso, mas muitas vezes a gente deixa as metas para lá. Inclusive, saiu até uma pesquisa da Strava dizendo que o dia que as pessoas abandonam as metas do final de ano é dia 19 de janeiro. Então não adianta nada a gente fazer um monte de meta, fazer um monte de plano, se a gente não consegue colocar em prática. Na aula de hoje eu vou te colocar alguns pontos para você entender como organizar esse planejamento para equilibrar o que é tempo de trabalho, o que é tempo de vida. E eu não vou te dar milhares de ferramentas, milhares de planners, nada contra as ferramentas e nada contra os planners. Só que não é isso que vai te fazer equilibrar. Não é isso que vai fazer você administrar melhor o seu tempo. Não é isso que vai fazer você ter mais consciência, fazer melhores escolhas. E outra coisa também que não vai acontecer na aula de hoje é, não vão ter 1000 metas, tá? Não vamos planejar 285 mil metas, porque às vezes a gente planeja e superestima a nossa capacidade de realizar as metas, tá bom? Não. E também outra coisa, a gente não vai correr. A gente vai fazer de um jeito mais simples, mais pausado e mais leve. Beleza? É sobre isso o dia de hoje, a live de hoje. Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui com vocês nesse planejamento para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Primeiro, eu vou te mostrar os primeiros passos para você ter foco, disciplina e combater a procrastinação ao longo do ano. A gente vai criar metas que façam sentido para você. Você vai criar comigo aqui na prática. Essa aula vai ser uma aula mais longa. Você vai assistir essa aula com calma. E eu peço que você assista em 1x, né, na velocidade normal. E a segunda coisa que vai acontecer é que não que a gente vai definir metas, mas a gente vai definir objetivos. Por que é importante definir objetivos? Porque objetivo, a gente vai ter uma visão mais ampla. Depois a gente pode afunilar para metas mais específicas. Mas o objetivo a gente olha como uma visão, a gente vai olhar cada área da nossa vida, a gente vai entender onde nós queremos chegar. E vamos fazer perguntas poderosas para nós mesmos, e eu vou te ajudar a fazer essas perguntas, para que você consiga agir em direção a esses objetivos. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente vai fazer um planejamento que talvez você nunca tenha feito. Talvez você já tenha feito um planejamento de um jeito errado. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse estudo da Strava que eu falei sobre as metas, ele não só surgiu agora, é um estudo de 2022, mas um outro estudo dos Estados Unidos, mais antigo, já tem uns 5 anos, mostrou que as pessoas não sustentam as metas até o carnaval. Então, assim, às vezes a gente faz metas, faz planos, planeja um ano extraordinário, isso é ótimo, mas a gente não consegue tracionar, a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente faz um planejamento que é cheio de coisa, cheio de detalhe, cheio de coisas que a gente nunca fez, novos hábitos, novos comportamentos, muitas pessoas envolvidas, e aí a gente perde um pouco o controle daquilo que a gente pode alcançar. Então esse é um problema também, que muitas vezes a gente faz um planejamento que não funciona. Existe também, dentro desse planejamento, e a gente está no final do ano, e isso acontece porque existe um ar de esperança, um ar de otimismo, né? Quando a gente vira um ciclo, quando a gente faz aniversário, quando a gente vira o ano. Então, a gente normalmente tende a ir para um lado mais esperançoso e menos pragmático. Eu gostaria que a gente fosse para um lugar mais pragmático aqui, um lugar onde a gente visse exatamente, de acordo com os principais pilares que a gente tem dentro de um planejamento de vida para equilibrar pessoal e profissional, como de fato nós estamos, como nós gostaríamos de estar, como seria viável chegar num próximo ano, como que a gente define um plano de ação que passe dia após dia, a gente consiga fazer com consistência, né? Então, mais pragmatismo com pitadas de esperança, mas não só esperança, tá? Outra coisa que eu vejo acontecer muitas vezes, que as pessoas acabam errando, é que muitas vezes as pessoas querem mudar tudo de uma vez. Elas desejam, fazem planos e aí querem na primeira semana de janeiro, na segunda semana de janeiro, já resolver
todas as questões. Isso não é possível. E é por isso que muitas vezes a gente desiste, porque a gente até acha que queria ter um resultado muito rápido, mas o fato é que a gente não consegue ter esse resultado tão rápido. Resultados, objetivos, metas, a visão que a gente tem de futuro, ela se conquista de fato no longo prazo. A gente não consegue construir as coisas do dia para a noite. E principalmente em relação ao tipo de objetivo que a gente coloca, porque muitas vezes a gente coloca objetivos que são objetivos inatingíveis. E quando eu trago dentro da metodologia SMART a própria metodologia de definição de objetivo, a letra A de atingível é fundamental, porque ela vai te dar uma certeza de que é possível, né? Mas ao mesmo tempo ela é atingível, ao mesmo tempo que ela é possível, ela é desafiadora. Né? Então a gente também às vezes cria objetivos absurdos, do tipo, no ano de 2023, hoje eu sou coordenador, no ano de 2023 eu quero chegar à presidência da empresa que eu trabalho. Não é possível. Não, é um desejo legítimo, mas é só um sonho, não é um objetivo. E muitas vezes, às vezes a gente tem sonhos, a gente alucina um pouco. No bom sentido, é bom visualizar no futuro, 5 anos, 10 anos, mas o que a gente pode fazer para o próximo ano? Quais são os próximos passos que a gente pode dar em direção àquilo que a gente quer conquistar? Então, é importante a gente determinar um planejamento atingível, um plano atingível. E para isso a gente precisa entender a nossa própria realidade. E o que eu vejo, em geral, é que muitas pessoas não conseguem entender o próprio estado atual. E o estado atual é super importante, não só numa questão de caminho para definir onde nós queremos chegar e quais as transformações que a gente vai fazer no caminho, mas principalmente porque às vezes a gente nunca conseguiu fazer determinada coisa, a gente acha que vai conseguir do dia para a noite ser o expert naquilo. Várias coisas. Por exemplo, todo final de ano é muito comum que as pessoas façam metas de emagrecimento, metas de juntar dinheiro, meta de ser promovido, meta de fazer um curso, meta de ter mais tempo para a família, meta de estudar mais, meta de viagem, várias metas, um monte de coisas, 5, 6, 7 metas diferentes. Coisas que, por exemplo, eu vou emagrecer esse ano 30 quilos. Pô, legal, mas peraí, pega leve. Esse ano eu vou juntar R$1 milhão. Não é atingível. E quando a gente fala dos nossos objetivos, o que eu também vejo é que eles não são específicos. E é super importante a gente saber exatamente para onde a gente está indo. Então, quando a gente fala, não, em 2023 eu vou emagrecer. Em 2023 eu vou juntar dinheiro. Em 2023 eu vou ser promovido. Em 2023 eu vou estudar mais. Em 2023 eu vou ter tempo para minha família. Percebe que tudo isso é muito bom, mas não significa nada, é muito genérico. Vai ser promovido a que cargo? Em qual empresa? Ganhando quanto? Vai emagrecer quantos quilos? Vai juntar quanto de dinheiro? Qual a sua meta no final do ano? Por exemplo, em 2021 eu fiz uma meta para 2022. Eu queria treinar 1.000 pessoas, né? Eu queria estar em sala durante 1.000 horas e treinar 1.000 pessoas. Essa era a minha meta. O que aconteceu? Todas as minhas ações e as minhas escolhas, elas estavam direcionadas ao meu desenvolvimento, que era estar em sala, treinando, sala online, offline, palestras, cursos, e tinha e a outra meta, o outro plano o outro objetivo era impacto, pessoas, 1.000 pessoas. Eu levantei, só para vocês terem uma noção, quantas pessoas eu treinei, quantas horas de treinamento eu dei. Olha que louco. Eu tinha um plano de ter 1.000 horas de treinamento. Treinamento, cursos e palestras. Online e offline, né? E presencial. Eu dei 662 horas. Eu estive 662 horas dentro de sala. Isso, de certa forma, eu assim, mas foi um pouquinho mais da metade do que eu planejei. Mas quando eu fui medir a quantidade de pessoas que eu treinei, quantidade de pessoas impactadas, eu impactei 4.863 pessoas. Quando eu vi isso, eu simplesmente pirei, assim, eu celebrei muito. Falei, cara, que absurdo. Treinei quase 5.000 pessoas em um ano. Quanto que isso pode chegar? E nessa nova fase de 2023, que eu estou entrando mais intensamente, mais profundamente dentro do Trajetória Smart, para poder impactar mais pessoas, eu tenho uma expectativa muito grande, mas eu preciso setar muito bem as minhas expectativas, porque é uma outra realidade agora. Mas o que eu quero dizer para você em relação a essa meta é que eu tinha um número muito claro. E esse número me faz ter mais clareza sobre as minhas escolhas no dia a dia.
Porque se eu sei que eu quero emagrecer 30 quilos no ano, pô, eu vou ter que ter uma alimentação mais restritiva. Se eu sei que eu quero treinar 1.000 pessoas, eu preciso escolher melhor os treinamentos que eu quero dar. Se eu sei que eu quero estar 1.000 horas em sala, eu preciso fazer uma conta. Cara, eu preciso estar 3 horas por dia. Como é que é isso aí? Como é que vai ser? Então eu começo a setar um pouco melhor os meus planos e até as ações que eu vou fazer em relação aos meus planos. A especificidade é importante, senão são só desejos e sonhos e eles não aterrizam em objetivos claros, específicos, com métricas mensuráveis mesmo, para que a gente consiga, inclusive, aprender com o ano. Quando eu olho para o ano de 2022, pô, tem um monte de coisa que eu posso aprender. Não só em relação a números, mas em relação ao meu próprio desenvolvimento, porque estar em sala significava desenvolvimento, aprendizado, novas tarefas, novas coisas para fazer. Né? E todas as vezes que a gente coloca um objetivo claro, a gente gera foco, porque o objetivo nada mais é do que a intenção consolidada de atenção. Como que isso significa na prática? Quando a gente coloca um foco, a gente afunila o nosso olhar, a gente afunila as nossas ações, a gente afunila o nosso pensamento. Já parou um dia para pensar, por exemplo, você vai fazer uma viagem que você queria muito fazer, para um lugar específico, que você gosta muito, que foi sempre seu sonho. Você está basicamente obcecada por aquela viagem. É muito natural que a gente passe de noite pensando naquilo. A gente fica obcecado por aquele objetivo e é natural que a gente faça escolhas sempre direcionadas àquilo. A gente sonha com o objetivo, a gente sonha com a viagem, a gente sonha com as coisas que a gente vai fazer, tudo que a gente faz a gente relaciona, a gente quer contar para todo mundo. É a mesma coisa com cada objetivo de cada área. A gente precisa colocar essa atenção em objetivos muito claros, porque esse foco vai gerar os resultados que a gente espera. Porque o foco gera energia, o foco gera intenção. E quanto mais intencional a gente for, mais resultados a gente vai gerar, mais possibilidade de resultados a gente vai gerar. Por que eu estou dizendo isso? Porque os resultados em si a gente não controla. O que nós controlamos são as ações que nós fazemos entre o momento atual que nós queremos, que nós desejamos, que nós criamos o objetivo, até o resultado que a gente vai encontrar. Então eu tinha uma meta, um objetivo de impactar 1.000 pessoas, impactei quase 5.000, foi muito melhor daquilo que eu esperava. Né? Então a gente começa a ter pontos positivos, ter pontos de aprendizagem, de melhoria, e a vida é assim. Está todo mundo em construção, né, como eu gosto de dizer. Só que para a gente ter foco, significa que a gente precisa também definir cada objetivo, cada área e ir passo a passo, uma coisa de cada vez. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui. Basicamente, eu quero olhar para 4 áreas. Quando a gente fala de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gente vai olhar sim para a carreira, mas a gente precisa também olhar para o aprendizado que está conectado à carreira e também à vida pessoal. A gente vai olhar para lazer e a gente vai olhar para a saúde. São 4 áreas que a gente vai fazer e a gente vai responder algumas perguntas. Então, a partir desse momento, o que eu vou fazer? Eu vou descrevendo as áreas para você, tá? Você pega o seu caderno no seu próprio computador, não tem problema nenhum. E conforme eu vá te direcionando o que você deve fazer com cada área, você vai fazendo. Porque quando você fizer isso, você vai, de certa forma, gerar uma nova consciência. Para a gente planejar qualquer coisa na vida, para a gente definir objetivos, para a gente saber onde a gente quer chegar, a gente precisa saber onde a gente está, a gente precisa diagnosticar. O médico não dá um remédio para alguém sem antes fazer um diagnóstico. E diagnóstico tem a ver com perguntas. E nós precisamos perguntar mais, sim, para os outros, para ter conhecimento, mas a gente precisa fazer algumas perguntas para nós. Perguntas de diagnóstico da nossa própria realidade, entre as áreas da nossa vida pessoal e as áreas da nossa vida profissional. A primeira área, e uma coisa importante, as 4 áreas que eu vou falar aqui, elas impactam tanto no pessoal quanto no profissional. Vocês vão ver, porque de fato nós somos um ser integral e essas pequenas... esses pequenos artifícios didáticos é só para que você entenda onde você vai alocar o seu tempo, onde você vai alocar suas escolhas, seu foco, sua energia. Beleza? Então vamos lá. Área número 1 das 4 que nós vamos falar. A área número 1 é a saúde. E a gente vai falar aqui da saúde sob 3 olhares. E as perguntas agora elas vão estar direcionadas ao seguinte. Eu vou pedir para você colocar em uma escala de 0 a 10, tá? Nas perguntas, nas primeiras. Sendo que 0 é péssimo, ruim, não, estou muito mal nessa área. E 10 é estou excelente nessa área. Então, dentro da saúde, eu vou separar em 3 pontos. Tá? Quais são esses pontos? E agora eu quero que você comece a dar nota. O primeiro ponto é seu sono.
a qualidade do seu sono. Isso significa, assim, de uma forma um pouco mais específica, se você tem dormido bem, se você tem dormido quantidade suficiente, se você tem dormido de uma forma profunda, se você está com horários certos para dormir, se você tem descansado ao dormir. De 0 a 10, como está a sua qualidade de sono diariamente? Anota aí, coloca aí. Ah, a minha está 1. Ainda não quero que você diga qual é a nota que você quer ter em cada área. Eu quero que você marque qual é agora. Área número 2, né? Dentro da área 1, saúde, item 2, alimentação. Qualidade da sua alimentação. Você tem se alimentado bem? No sentido de que, assim, não é restritivo, mas você tem se alimentado de maneira equilibrada? Cara, eu bebo minha cerveja, eu como minha carne, eu como meu carboidrato, mas eu não como exageradamente. Não existe vício dentro do processo, porque o vício, o exagero dentro do processo, faz a gente desequilibrar as coisas. Então, é a consciência do que você está comendo. Eu dou um exemplo que é assim. Ah, você tem a consciência de que se você comer uma feijoada na quarta-feira, à tarde você vai estar completamente sem energia e não vai conseguir colocar foco em coisas que são importantes para você? É importante ter essa consciência. Então, é esse tipo de consciência em relação à alimentação. A consciência no sentido do consumo exagerado ou não de doces, açúcares e comidas industrializadas. Tem ou não essa consciência? Como que está a sua alimentação hoje? Você está mais satisfeita ou menos satisfeita? Em uma escala de 0 a 10, como está isso? Coloca aí também no seu caderno, as suas anotações. E o terceiro item dessa área de saúde ou são as atividades físicas. As atividades físicas no sentido uma escala 0, totalmente sedentário, numa escala 10, totalmente ativo, fazendo exercício regularmente, mais de 3 vezes por semana, com frequência no hábito, na força do hábito, muitas vezes, porque às vezes a gente não tem vontade, mas a gente sabe o quanto aquilo é importante. Você tem se comprometido e colocado como prioridade as atividades físicas, sim ou não? Né? Então, esse é um ponto importante para você anotar. O quanto você está em relação à atividade física. Tá bom? Super importante. Então, os 3 pontos. Sono, alimentação e atividade física, de 0 a 10. Essa é a primeira parte do processo. Dentro da área 1 ainda, saúde. Hein? Ainda dentro dessa área 1, saúde, olhando para sono, alimentação e atividades físicas, conta para mim agora, independentemente do número que você está, qual é o seu desejo ao final do ano? Então, vamos supor, de sono, você está 1, está dormindo mal, insônia, acorda toda noite, está horrível o sono. E você gostaria de chegar em pelo menos 5, pelo menos ter uma média de sono, conseguir dormir mais ou menos bem, pelo menos descansar um pouco. Então, coloca qual é a nota em sono. A mesma coisa para alimentação. Pô, estou tomando refrigerante todo dia, não queria fazer isso. Com certeza, ao anotar as notas do estado atual, você já vai ter uma nova consciência sobre o que você faz. Talvez você traga do inconsciente para o inconsciente. Então, se você está em alimentação 5, quanto você gostaria de estar? Você gostaria de melhorar? E aqui, ó, importante, eu não estou te obrigando a melhorar, tá bom? Isso precisa ficar muito claro. Porque eu não quero mudar ninguém. Eu acho que você tem o direito de fazer o que você quiser, tá tudo bem, tá bom? Mas eu estou te dando uma metodologia para que você consiga avançar. Para que os seus planos de final de ano tem um direcionamento maior em relação ao equilíbrio, em relação à vida pessoal e profissional, tá bom? Então, de alimentação, quanto você quer que chegue, de 0 a 10? E de atividades físicas, quanto estava, e agora anota quanto você quer que chegue. Ah, estava 2, fazer exercício só de domingo quando é para o parque, agora eu quero que você chegue a 5. E o que é importante ao você anotar essas notas, tanto a que está hoje, quanto o que vai acontecer? Você agora, no terceiro passo, a gente vai fazer isso para todas as áreas, todas as 4 áreas. Então, a gente vai passar pelas 4 áreas, tá bom? A primeira é saúde. Então, sono, alimentação, atividade física. Quanto está, quanto você quer que chegue. Beleza? O que você vai fazer agora? O terceiro passo, não adianta nada você só saber onde você está e onde você quer chegar. Você precisa dar os passos, você precisa fazer as coisas. Só que agora eu vou criar um plano para você, que é um plano anti-procrastinação. É um plano de uma ação, uma única ação para cada item, uma única ação. E eu garanto para você que se você fizer uma única ação, as coisas já vão melhorar e você vai querer fazer depois outra ação e depois outra ação. Esse é o método. O próximo passo que você pode dar, passos muito fáceis. Eu quero que você pense numa pequena ação que você pode fazer para cada item dessa área saúde. Por exemplo,
Sono. Eu quero melhorar o meu sono. Como que a gente melhora o sono? Há várias formas de melhorar o sono. Mas uma das coisas que dá para a gente fazer é dormir e acordar sempre no mesmo horário. Coloca o despertador. Essa é a única ação que você vai precisar fazer. Dormir e acordar no mesmo horário. Qual que é a ação para dormir e acordar no mesmo horário? É colocar o despertador agora no horário de dormir e no horário de acordar. Só. Para você sair do seu estado atual de sono, qualidade do sono, para ir para um estado desejado da qualidade do sono, qual é a única ação que você pode fazer? Pode ser uma outra. Eu vou deixar o celular longe da cama. Não por conta do aplicativo do despertador, mas porque quando eu tenho o celular perto da cama, eu fico no celular quando eu deito. Quando eu acordo de madrugada, eu pego o celular. Então o celular vai ficar fora da cama. Isso já vai te dar uma noite de sono melhor. Qual ação você quer fazer para dormir melhor? Porque quando a gente dorme melhor, a gente fica com mais disposição, mais energia. E quando a gente fica com mais energia, a gente consegue colocar mais foco nas coisas que fazem sentido para nós. É por isso que eu falo sobre saúde aqui. Eu não sou médico, mas eu sou entusiasta da saúde. Porque ela é base para a produtividade, ela é base para os nossos resultados. Alimentação. Qual é a única ação que você vai fazer para sair do estado que você está hoje, da nota que você está hoje para alimentação e chegar na nota que você quer? Exemplo, eu tomava muito refrigerante. E aí, uma das minhas resoluções em um ano, mas já faz bastante tempo, porque já faz tempo que eu não faço isso, que eu tenho esse hábito. Uma das resoluções que eu fiz foi não tomar refrigerante durante a semana, só. Quando eu parei de tomar refrigerante durante a semana, eu comecei a fazer assim, não tomar líquido durante as refeições. Durante a semana. E eu só fazia no final de semana. A gente vai cortando aos poucos. Então, qual é a única ação para a sua alimentação ficar melhor? É cortar carboidrato de noite? Pode ser muito pesado para você. É comer doce só uma vez por semana? Qual é a única ação que você vai fazer para sair do seu estado atual de alimentação e chegar no estado desejado que você anotou aí? Terceiro, atividades físicas. Qual é a única ação que você vai fazer para melhorar a sua condição física? Cara, pode ser um polichinelo por dia. Se você não faz nada, pode ser subir um andar de escada, porque, sei lá, você mora num prédio, você não faz nada, não gosta de academia, não tem tempo. Tudo isso eu entendo, tá bom? Agora, de repente, você mora num prédio, se você mora no terceiro andar, sobe 2 andares de elevador e sobe 1 de escada, todo dia. E também a mesma coisa para descer, desce 1 ou 2 de escada e desce outro de elevador. Começa a fazer coisas que estejam dentro da sua rotina, que não te sobrecarregue. Qual é a única ação que você pode fazer? Uma ação muito simples para sair do sedentarismo a partir de hoje. Você está montando um plano para 2023, você pode fazer isso a partir de hoje. Isso vale para 23, 24, esse vídeo vai ficar disponível, você pode revisitar quantas vezes você quiser, você pode mandar para amigo, você pode curtir esse vídeo também se você já não fez isso, você pode se inscrever no canal se você já não fez isso. É importante você ter consciência e retomar o controle das suas escolhas. Então, anote aí. Qual é? E é importante anotar, gente, porque quando a gente anota, a gente se compromete com a gente mesmo. Não fica só na mente, eu vou pensar como é que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer tal coisa. Escreve de forma específica. Eu vou fazer 10 polichinelos por dia. A partir de 1 de janeiro, eu vou subir um lance de escada todos os dias quando eu voltar para casa do trabalho. Só durante a semana, 5 vezes por semana. Ou todas as vezes que eu for à padaria, eu vou descer de escada. Sempre quando eu for para a padaria, eu vou para a padaria todo dia, eu vou descer de escada. Coisas desse tipo, coisas fáceis que você pode colocar em prática agora. Beleza? Área número 2, carreira. E a partir de agora, eu vou fazer de uma forma mais rápida. Por quê? Porque você já entendeu a dinâmica. A dinâmica é dar uma nota de 0 a 10 para cada item dessa área e anota onde você quer chegar. E depois, qual ação que eu vou fazer para melhorar nessa área. Então, a segunda área é a área carreira. Estamos falando de vida pessoal e vida profissional e é importante a gente falar do nosso trabalho, é importante a gente falar do lugar que a gente trabalha, de como a gente está se desenvolvendo lá, de quais resultados a gente está realizando naquele lugar, independentemente se você gosta ou não, independentemente do estado que esteja o seu trabalho hoje. Vamos criar uma nova forma de ver as coisas, especialmente em relação à ação. Então, eu te pergunto, atualmente, de 0 a 10, qual é
o nível de satisfação que você tem na sua carreira. E aqui eu estou falando o seguinte, o lugar que você trabalha, o tipo de trabalho que você faz, a relação que você tem com pares, líderes e liderados, como estão sendo os resultados, sua satisfação no trabalho mesmo, né, os resultados que você tem gerado, de 0 a 10, como que está isso? Coloca aí também, 0 a 10. E agora, coloca de 0 a 10 quanto você gostaria que estivesse ao final de 2023, ao final desse próximo ano. Ah, tá 5, eu queria que chegasse a 8. Porque eu acho que chegar a 8, eu vou ser reconhecida, talvez eu seja promovida, eu vou me desenvolver, vou bater as metas que eu não bato e vou ganhar os bônus que eu deveria ganhar e não ganho. Tá? Então, o que está no seu controle, tá, gente? E aqui é importante, no sentido da gente olhar o estado atual e o desejado, no que nós vamos fazer no meio. E eu quero dar 3 sugestões aqui. Se você escolher uma delas, tá bom para mim. Se você escolher as 3, vai ser lindo. Eu garanto para você que você vai ter um trabalho muito melhor, que você vai ser valorizada, que você vai conseguir o reconhecimento que você deseja, que você vai conseguir ter paz no trabalho, se você fizer essas 3 coisas. A primeira delas é a seguinte: um compromisso que você assina com você mesmo e comigo de não reclamar mais. Não é não questionar, é não reclamar. Reclamar é aquela pessoa rabugenta que fala, isso aí tá tudo errado. E não propõe nenhum tipo de solução. Então, a primeira ação é não reclamar e fazer a pergunta para cada problema que você receber. Ao invés de reclamar e falar, isso é uma porcaria, você vai perguntar a você mesmo, como eu posso resolver esse problema? Como eu posso tornar esse problema uma solução? Como eu posso tornar essa solução mais fácil para mim e para todos? Então, é não reclamar e encontrar solução nessa inversão de pensamento, inversão de mentalidade e ação. Segunda ação que eu recomendo para você, escolha uma só, ou se você quiser, escolha as 3, não tem problema nenhum, vai ser lindo. Segunda ação, se afastar das rodas de café da firma dos reclamões. Porque assim, você pode até tomar a decisão que vai parar de reclamar, mas se você andar com gente que reclama, você vai continuar reclamando. A teoria de que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos, ela se torna realidade especialmente quando a gente tenta mudar. Normalmente, quando nós estamos perto de pessoas que nós gostamos, nós queremos fazer parte desse mesmo grupo. E aí, mesmo que a gente queira fazer alguma mudança, se o grupo é diferente de nós, a gente fica receosa e receoso ao mudar, porque a gente, ao tomar a decisão de mudar, pode pensar assim, cara, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Será que elas não vão ser mais minhas amigas? Eu estou muito diferente dessa minha tribo, desse meu grupo. Então é importante a gente se afastar de maneira tranquila das pessoas que reclamam. Porque se eu não quero mais reclamar, eu preciso me afastar da energia negativa do trabalho. Porque aqui a gente está falando de carreira. Gente, eu já fui o reclamão e já andei com muita gente reclamona. Sabe o que acontecia com a gente? A gente não crescia. Quem reclama não cresce. Quem reclama não se desenvolve. Só quem sofre é quem reclama. Para de reclamar e para de andar com as pessoas que reclamam. Ah, Estênio, mas eu não deveria convencer as pessoas que reclamam a não reclamar também? Você vai convencer através das suas ações. As pessoas são arrastadas pelas ações e pelos exemplos que elas veem. Se você é uma pessoa que é valorizada por essas pessoas, ao essas pessoas verem você tendo uma outra atitude, alcançando resultados, elas vão se provocar para mudar. Então, se afaste das rodas dos reclamões. Seja online, seja presencial. Beleza? Muito bem. Terceira coisa em relação à carreira. Fazer 2 cursos na sua área para se desenvolver. 2 cursos no ano. E eu não estou falando de pós-graduação nem MBA. Existem centenas e centenas de cursos na sua área para você se desenvolver tanto em hard como em soft skills, para que você melhore as suas entregas. E ao melhorar as suas entregas, você passa a ser reconhecido. Ao melhorar as suas entregas, você passa a fazer o trabalho de um jeito mais fácil. Você entra, de fato, na jornada do lifelong learning. Trabalhar de forma intencional e estudar de forma intencional para gerar mais resultado para a sua carreira. Ah, mas eu estou trabalhando para a empresa e eles não pagam nada para mim. Você está trabalhando pelo seu nome.
É a sua carreira que está em jogo, não é o resultado da empresa. Entenda isso. Então se desenvolva. Beleza? Como você faz para chegar do nível que você está até o nível que você quer ir na carreira? Fazendo essas coisas. E tantas outras que dá para a gente fazer. Marcando almoço com pessoas que podem nos ajudar, que pode te ajudar a olhar oportunidades no mercado, fazendo networking efetivamente, se comunicando de forma não violenta com as pessoas. Há várias e várias coisas para se fazer. Beleza? Muito bem. Vamos agora para a área 3. São 4 áreas. Segura aí, porque a gente vai falar agora também de uma área que é uma área que conecta com a vida pessoal e também com a profissional. Por quê? Porque é a área de aprendizado. A área de aprendizado é de qualquer assunto que te interesse. A gente está falando lá na carreira de cursos específicos para a sua área. No aprendizado, a gente está falando como você aprende para ser um ser humano melhor. Porque quando você é um ser humano melhor, naturalmente você vai se tornar um profissional melhor, vai se tornar uma mãe, um pai melhor, vai se tornar um filho, uma filha melhor, vai se tornar um amigo melhor, porque você melhora como pessoa. O desenvolvimento pessoal passa por esse aprendizado. Então, eu quero que você dê 2 notas aí. Qual a nota que está hoje, a sua satisfação com o seu desenvolvimento? E você pode dar essa nota fazendo uma pergunta assim: o que você aprendeu nos últimos 90 dias? Você aprendeu alguma coisa? O quê? Nos últimos 90 dias. É importante que você faça essa pergunta e responda para você entender um pouco como que está o range, como que está a régua aí em relação à aprendizagem. E aí coloca a nota de quanto você gostaria de chegar de 0 a 10. Eu gostaria de chegar em 10. Cara, calma. Se você já estuda muito, talvez tudo bem, mas se você está no prejuízo, vamos dizer assim, não está estudando nada, de nada, pega leve, vai pouquinho em pouquinho, um de cada vez. A gente não tem pressa, a gente precisa ir de forma consistente nas nossas ações, porque quando a gente pensa em sair de 1 para 10, é aí que a gente procrastina, porque a coisa é gigante, a gente fala, nossa, como é que eu vou chegar em 10 em um ano? É loucura, deixa para depois. Eu tenho um ano inteiro ainda para fazer isso. Não, por isso que eu estou falando uma única ação. Então, uma única ação para aprendizado poderia ser você fazer agora, por exemplo, uma lista de 5 livros que você gostaria de ler no ano. Lembra que a gente está criando planos e ações específicas para que você comece. Então, quais são os livros que você gostaria de ler de qualquer assunto? Pega os livros que você mais gosta. Se você quer criar o hábito, pega os temas que você mais gosta. Gosta de biografia, gosta de romance, gosta de drama, gosta de desenvolvimento, gosta de espiritualidade, sei lá. O que você gosta. Aqui a ideia é que a gente faça uma ação que seja boa para o nosso desenvolvimento. Então, uma outra ação poderia ser buscar um assunto de qualquer área. Gastronomia, artesanato, liderança, por que não? Tem um site que é muito legal, que chama masterclass.com. Cara, esse site é demais, ele tem um monte de curso diferente, com pessoas incríveis dando. Então, por exemplo, tem aulas de liderança com George W. Bush, sei lá. Tem aulas de música com o guitarrista do Pearl Jam, sabe umas coisas assim? É um negócio muito louco, assim, os caras são, uma galera famosa que vai lá e dá aula. E não é caro. Stênio, mas eu não posso gastar. Tá bom, vai no YouTube, tem vários cursos gratuitos no YouTube, tem várias aulas gratuitas que você pode assistir, tem vários livros baratos que você pode ler. Cara, a informação hoje ela é muito abundante. É só a gente dar um Google que a gente acha 1000 coisas. E se você quiser de alguma coisa específica, cara, eu procuro muito isso. Então pode mandar para mim que eu tento te ajudar aí, indicando algum curso de alguma área que você tem interesse. Inovação, robótica, artesanato, lettering, até lettering eu tenho gente que faz. Pô, quero aprender a caligrafia. Quero caligrafia pintar na parede da minha casa, sei lá. Me fala que eu te ajudo. Beleza? Então, uma ação para você se desenvolver e sair da nota que você está, a nota que você quer chegar em aprendizado. A quarta área é muito importante. É importante a gente planejar tudo. Tudo, Stênio. Tudo. Tudo que é importante para nós. E quando a gente fala de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gente está falando de planejar o nosso lazer. Muitas pessoas chegam no Instagram para mim, chegam aqui no YouTube, chegam nos treinamentos e falam, Stênio, eu queria ter tempo para descansar, queria ter tempo para me divertir, queria ter tempo para fazer algum hobby. Eu falo, cara, mas meu trabalho me consome. Eu fico o dia inteiro respondendo e-mail. É uma loucura. Quando eu penso em ir para o parque, eu estou lá respondendo e-mail sentado no banco. Então, eu queria que você fosse sincero com você e sincera de quanto tempo você tem investido em cada tipo de atividade de lazer. E lazer tem a ver assim, passeio com a família, tempo com seus filhos,
A gente pode abrir mais áreas, mas eu quis abrir só essas 4, tá? A gente poderia abrir também o de família, mas eu quero colocar tudo dentro de lazer. Tempo com a minha família, tempo de lazer individual, coisa que você gosta de fazer, sei lá, cozinhar, tocar uma guitarra, cantar, assistir uma série, assistir filme, assistir vídeo besta no YouTube, tá tudo bem. Quanto você tem investido de tempo nisso por semana? Isso vai te dar a razão da nota que você vai dar de 0 a 10. Então, de 0 a 10, como que tá? Então, é isso que eu quero que você anote aí. Beleza? E quanto você deseja chegar ao final de 2023? No ano que vem eu desejo chegar em 8. Legal. O que significa 8 para você? 8 significa que eu, pelo menos uma vez por semana, eu saio para jantar com o meu parceiro, com a minha parceira. Eu passo pelo menos um dia inteiro da semana com os meus filhos. Pelo menos eu assisto 1 hora de série por dia. O que você quer fazer? É hora de você colocar no papel. Então, o plano para chegar dessa nota que você está para a nota que você quer são as tarefas, são as ações que você pode começar a fazer a partir de hoje. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa, na verdade é um compromisso, que já tem recorrência para o ano inteiro. Das 9 da manhã à 1 da tarde, aos sábados, é o tempo que eu vou ao clube com meu filho. Eu fico lá com ele às 4 horas que a gente tem junto, só com ele, do sábado. Das 9 à 1 da tarde. Das 9 da manhã à 1 da tarde. Então você pode já marcar na sua agenda qual o dia que você vai sair para jantar com a sua esposa, qual o dia que você vai sair para jantar com o seu marido. Marca na agenda. Uma vez me perguntaram, Stênio, você manda invite para sua esposa? Eu falei, claro, porque é importante, são momentos que eu quero passar com ela. O churrasco, o jantar, a visita para os meus avós, eu marco na agenda, porque aquilo é importante para mim. Isso é importante estar na minha agenda. Marque. Defina um dia na semana para assistir uma série com seu marido, com sua esposa. Como? Cara, sei lá, eu tinha um negócio com o This Is Us, né? A gente assistiu This Is Us e as 2 últimas temporadas saía toda quinta-feira. E aí a gente tinha marcado que toda quinta-feira, às 8 horas, era a hora que a gente ia assistir o This Is Us, a série que eu e ela gostávamos. Gostamos, amamos, aliás. Tem até um post no Instagram meu falando sobre isso. Então, planejar aquilo que é importante para você, e lazer é importante, a gente gosta de se divertir, e é importante a gente se divertir, é importante a gente ter esse tempo. Definir, de repente, um dia por mês para sair para jantar com a pessoa que você ama, para sair para jantar com os amigos, para sair para jantar com a sua família inteira. Então, por exemplo, quando uma coisa legal, assim, entrou o VR, a gente às vezes faz isso, a gente adora japonês. Entrou o VR, eu falo com a minha esposa, pô, já que entrou seu VR, vamos comemorar esse início de mês e já celebrar o mês passado e comemorar o que ainda vai vir pela frente? E a gente vai no Japa, eu, ela, meu filho. Às vezes meu filho não vai, mas vai eu e ela, a gente vai lá, marca, faz, conversa. Stênio, mas você não pode fazer isso todo dia em casa? Sim, mas é importante a gente ter momentos de celebração, rituais. Porque eu vejo muito casamento esfriar por causa disso, porque a gente não dá importância, a gente não dá prioridade para os nossos parceiros e parceiras, maridos e esposas. A gente não dedica tempo a isso. Então eu vejo casamentos esfriar, as pessoas ficarem irritadas uns com os outros, o nível de estresse lá em cima. E claro que a gente trabalha muito, às vezes a gente não tem tempo durante a semana, é loucura. Então vamos marcar na agenda. Quando a gente marca na agenda, a gente gera uma previsibilidade. E todo esse processo, então marca aí. No lazer, o que você vai fazer? Uma ação, marca na agenda. Marca na agenda o seu lazer. Eu imploro que você faça isso. Isso é muito bom. Funciona muito bem. É um compromisso seu com você. É um encontro que você tem com aquilo que você gosta de fazer. Vale a pena, você vai gostar de fazer. Confia em mim. Confia. Esse tipo de abordagem que eu estou fazendo aqui, das áreas, de notas, é um tipo de abordagem que a gente usa muito em processos de coaching. Claro que de uma forma muito mais profunda. E eu também trabalho de uma forma mais profunda, mas eu não quero que esse vídeo fique um vídeo de 6 horas. Não quero que vire um treinamento esse vídeo. Ele é um vídeo para provocar você. É um vídeo para te tirar da inércia. Um vídeo mais prático, para que você consiga, de certa forma, ter um pouco de visão para o ano que vem. Então, ao fazer direitinho tudo que eu estou falando aqui, dá nota para cada área de 0 a 10, onde você quer chegar, onde você está, qual o primeiro passo, você vai conseguir, de certa forma, transpor as barreiras. Você vai ter um pouco mais de motivação para transpor as barreiras. E isso vai te dar
também uma previsibilidade das suas ações. Você sabe para onde você está indo. Só que uma previsibilidade sem loucura, porque a gente está falando de um ano inteiro. Aqui, você vê que a gente não definiu objetivos claros, a gente está planejando de acordo com áreas, é macro área, não é objetivo específico só. Tem alguns específicos ali de saúde e tal, mas a gente está olhando uma visão mais macro. Por que eu acredito nessa visão mais macro? Porque a visão mais macro, você não fica preso a uma única coisa. É importante ter objetivo, é importante ter meta. Super importante. Mas não é isso que vai te fazer caminhar ao longo de um ano. Porque tem dia que a gente está meio desanimado, é normal. Então eu prefiro ter uma visão daquela área. Então, ó, a minha saúde, eu queria que ela tivesse nota 7 até o final de 2023. Como ela está hoje? Cara, ao longo do ano eu fui nota 5. Por quê? Porque, cara, eu não cuidei muito dos finais de semana, eu meio que desencanei. Então eu vou ajustando, tendo um pouquinho mais de consciência. É sem loucura, é mais leve. A gente não precisa ainda, e a gente pode trabalhar os objetivos específicos de ganhar mais, de ser promovido, e aí trabalhar na direção desses objetivos. Dá para fazer isso, dá para trabalhar inclusive metas claras e objetivos mais específicos e metas para alcançar esses objetivos, né? Pegar resultados ali até dentro de uma metodologia OKR, né, a gente pode encontrar esses objetivos muito mais claramente, mas é um processo um pouco mais demorado, não é um processo assim que a gente faz em meia hora, é um processo de análise, um processo de diagnóstico, um processo de autoconhecimento, um processo de razão pela qual quero desenvolver determinado objetivo, quero alcançar determinado objetivo. A gente não precisa ir agora no lugar da intensidade, a gente pode ir no lugar mais da consistência, menos da voracidade. A gente pode ir num lugar mais de calma, um lugar mais de análise. Ao longo do ano, a gente vai ter muita oportunidade para poder trabalhar metas e objetivos, para poder trabalhar ações, para combater a procrastinação. Mas a minha meta aqui não é fazer você só enxergar o seu futuro. A minha meta aqui é você dar o passo no presente. Eu fui uma pessoa muito ansiosa. Então eu ficava pensando muito nas minhas metas de final de ano, como que ia estar minha vida em 2023. Ou no ano seguinte, né? E às vezes isso me paralisava, porque eram sonhos muito grandes, sonhos muito incríveis. Eu continuo sonhando, mas eu aprendi que a gente vive um dia de cada vez. A gente tem que viver um pouquinho mais com o pé no chão, mais aterrado, né? Com sonhos, com objetivos, mas de um jeito leve, de um jeito mais humano, porque o dia, ele é muito louco, né? Ele tem muito imprevisto, acontece muita coisa que a gente não planeja. E a gente precisa saber lidar com isso, porque imagina quando a gente escolhe fazer pequenas ações por 52 semanas, por 365 dias. Eu uso sempre o exemplo da leitura, né? Eu gosto muito de ler. Está muito conectado à minha carreira e muito conectado ao meu aprendizado, nessas duas áreas. Então eu leio 20 minutos por dia, que parece pouco, e é mesmo, num dia é nada, mas ao final de 365 dias são dezenas de livros, né? Esse ano eu li até mais, eu estou no meu 19º livro nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 22 de dezembro é o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estou no 19º livro, e não estou falando isso para me gabar, não é isso. Mas eu estou falando que eu leio 20 minutos, às vezes eu leio meia hora, mas é sempre muito pouco. Eu não fico 1 hora, 2 horas lendo um livro. Esse ano, em algum final de semana, isso aconteceu, em alguma viagem. Eu gosto de ler, eu peguei o hábito de ler mesmo. Mas no meu dia a dia, que é correria de treinamento, de entrega, de reunião, de mentoria, de coaching, cara, eu fui lendo de pouquinho em pouquinho. E aí eu vi que eu tinha lido 18 livros no ano. Hoje, quando eu comecei a ler o 19º, eu falei, vou fazer uma conta aqui. Tava fazendo contas, né? Contas de horas trabalhadas, de pessoas impactadas, de livros lidos, de dias na academia. Vou fazer essa conta em 2023, dias na academia. O ano que vem tem 250 dias úteis, 2023. A minha meta vai ser ir na academia 250 vezes. Eu vou colocar isso como meta. 250 vezes. E eu tenho uma meta de impactar diretamente 500 pessoas com trajetória Smart em 2023. Essa é a minha meta. Trazer
para a metodologia, trazer para o treinamento 500 pessoas que possam aplicar toda a metodologia que visa o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essa é a minha meta para 2023, essa é a minha resolução para 2023. Então, eu peço, por favor, que você faça um dia de cada vez, que você tenha mais consciência sobre cada área da sua vida e que você conte comigo no sentido de estabelecer as metas, no sentido de buscar esses objetivos, no sentido de agir, no sentido de combater a procrastinação, porque é sobre isso aqui. É sobre a gente se tornar o que nós quisermos ser. Porque o lugar das mulheres, o lugar dos homens, é onde vocês quiserem, é onde nós quisermos. Cada um pode ser o que quiser. Então, seja quem você é e seja o que você quiser. Beleza? Excelente ano para vocês. Contem comigo para tudo. Bom Natal, boas festas e fiquem com Deus.